Achou aí 1 Timóteo 2? Parabéns ao Alex, ao Renato, por ter já lido o texto lá de Romanos 13, né? Que fala sobre as autoridades, né? Estava pensando nesse texto também, mas já foi lido. Bênção de Deus. Então, vamos ler esses 3 versículos aqui, do capítulo 2 de 1 Timóteo. Capítulo 2 diz assim, ó: Antes de tudo, pois, exorto-os que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém. Todo mundo achou? Vou ler mais uma vez para quem está achando agora. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Oremos. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos pela tua graça maravilhosa que nos alcançou e converteu nosso coração ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos viver com alegria cada dia da nossa vida, como salvos em Cristo Jesus, orando, clamando ao Senhor, ó Deus, por a vida daqueles que ainda precisam dessa graça da salvação. Que possamos de fato ser um povo que ora por todos os homens, pelas nossas autoridades governantes, ó Deus, para que vivamos vida tranquila e mansa, com todo respeito e piedade diante de Deus, e assim possamos ser um povo, ó Deus, que faz diferença na vida das outras pessoas, na vida das famílias que estão à nossa volta, seja perto ou longe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você observa aqui, no versículo 2, aparece quantas vezes aqui a menção, quantas palavras aqui mencionando o que diz respeito à oração. Quantas palavras? Nós temos pelo menos 4 palavras aqui, né? Juntando as 2 últimas. Prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. 4 vezes falando para nós orarmos. Orarmos. E orarmos em favor de quem? De todos os homens, todas as pessoas. E isso inclui os reis, as autoridades, os governantes, aqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, de maneira prática, né? Você tem orado pelas pessoas? Acredito que sim. Você tem lembrado de orar pelas autoridades governantes? Quem é que já orou pela juíza da nossa cidade? Tem pelo menos ali. Se você não orou, e pelos policiais, já orou também? São autoridades também, né? Tem orado também pelos promotores, os conselheiros tutelares, né? Prefeito, já orou, tá orando pelo prefeito? Pelos vereadores, né? Você lembra em quem que você votou na eleição passada? É possível, né? Não, na eleição de prefeito e vereador, que esse está fácil de lembrar, né? Ganhando ou não ganhando, precisamos de orar. Agora, na eleição passada, que foi 2022, né? Você lembra em quem você votou? Tem orado? Ixi, agora, hein? São 5, não são? Né? Deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Lembra? Sabe por que a gente não lembra dos nomes? Porque a gente não ora. Se a gente orar, a gente não vai esquecer, né? Eu vou revelar meu voto para os irmãos aqui.
Deputado estadual, votei no Cário Salim, foi eleito, meu irmão, da Igreja Videira lá em Goiânia. Votei no Paulo Vitor, que não foi eleito, presbiteriano, lá de Goiânia também. Esse o pastor Saulo nos apresentou, né? E deputado federal. Para senador foi eleito, né? Wilder. Continuamos a orar por eles, né? Governador não foi eleito, que eu votei, mas estou orando pelo Caiado. Eu votei naquele lá que é de Aparecida, né? E o presidente fica na... mas eu acho que vocês sabem, né? Quem nós votamos, que foi no Bolsonaro, né? Não, eu acredito que eu ganhei meu voto, porque a gente tem que votar com consciência, né? Às vezes a gente tem essa ideia que perde o voto se o candidato não ganhar. Mas, ganhando ou não, né? Votar consciente, né? Mas, o que eu faço agora? Oro pelo Lula. Aliás, eu oro pelos dois, pelo Lula e pelo Bolsonaro. E minha oração é o seguinte: Senhor, converte o coração do Lula e do Bolsonaro e de todos que estão à sua volta, porque os dois precisam de conversão. E eu peço a Deus que dê, como a irmã Helena tem orado aqui, né, dê sabedoria para o nosso presidente atual, para que ele possa governar bem, porque se ele acertar, nós somos beneficiados, né? Se ele erra, quem que vai sofrer? É ele? É nós, né? Então a gente tem que, lembre-se de colocar isso aqui em prática, né? Súplicas, tem hora que a gente tem que suplicar, orações, intercessões e ações de graças. Agradeça também, né? Agradeça por aqueles que foram eleitos, por aqueles pelas coisas boas que acontecem, orar e agradecendo ao Senhor. Então, lembremos de fazer isso, amém? Vamos aproveitar e fazer isso agora? Deus amado, Deus querido, nesse dia de eleições em todo o Brasil, nós pedimos ao Senhor que dai-nos prefeitos e vereadores que tenham o temor de Deus em seus corações. Livra-nos, ó Deus, de corruptos, livra-nos, ó Deus, de homens maus e mulheres, ó Deus, que não venham fazer, ó Deus, aquilo que é da tua vontade. E pedimos ao Senhor, ó Deus, pelas autoridades já eleitas e também pelas autoridades constituídas da nossa nação, pelos ministros, pelos governadores, pelos senadores e prefeitos e vereadores e deputados, ó Deus amado, pelos juízes, juízas, pelos promotores, pelos conselheiros tutelares, ó Deus, pelos policiais, que o Senhor guarde essas pessoas e coloque, ó Deus, o temor de Deus no coração de cada um. Nós te pedimos, ó Deus, tenha de misericórdia das famílias do Brasil e do mundo, Pai. Rogamos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos aí na página de número 19. Mas junto na página 18. Abra a sua Bíblia lá, hein? Vamos começar no texto aqui de Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16. Diz a palavra de Deus: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, destacando o verso 16, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para o desempenho, Deus nos deu os dons para que sejamos aperfeiçoados, possamos desempenhar o nosso serviço na edificação do corpo de Cristo, né? Aqui na página 17, nós temos a estrutura da nossa igreja. Tenta guardar esses 5, né, das suas mãos aí, né? Tenta guardar esses 5 pontos aqui, que nós temos o dedo indicador, que é evangelismo. Jesus disse, ide, né? Ide, façamos discípulos de todas as nações. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos o dedo polegar, que é a comunidade, o dedo maior, que é a liderança, depois o dedo anelar, que é prestação de contas, e o dedo menor, que é treinamento, né? Então, queremos seguir essa estratégia como igreja, para assim vivermos o que nós acabamos de ler, para que cada um cumpra o seu serviço, para que haja edificação do corpo de Cristo. Lembre-se de orar por isso, lembre-se de orar pela igreja como uma comunidade do corpo de Cristo, lembre-se de orar pelo evangelismo e missões, discipulado, lembre-se de orar pela liderança da igreja, pela prestação de contas, todos nós possamos termos esse senso de responsabilidade, né? Não sermos negligentes, e lembre-se também de orar pelos treinamentos, as capacitações que temos recebido, né? Ontem mesmo, o grupo de liderança da Ministério Infantil estávamos reunidos planejando sobre a próxima Tarde da Alegria, né? E falávamos também sobre o discipulado com as crianças, né? Então oremos. E aí, nós aqui na página 18 falamos sobre os pequenos grupos, contemplamos a vida em comunidade, nos pequenos grupos, no evangelismo, letra B, letra C, a liderança, e paramos aqui na letra D, que é o treinamento, o dedo mínimo. Então vamos lá, na página 19, onde os membros novos são discipulados e aprendem a buscar o crescimento da nova vida em Cristo. Quando se fala de discipulado, nós temos 3 tipos de discipulado. Se você quiser colocar um asterisco aí na palavra discipulado, escrever embaixo, se você tiver uma caneta, um lápis aí, para você escrever embaixo aí, os 3 tipos de discipulado, né? Nós temos discipulado para evangelismo, nós temos discipulado para novos membros, e nós temos discipulado para crescimento em maturidade e capacitação. Então, esses 3 estão acontecendo na igreja. E o nosso desejo é que cada vez mais pessoas estejam envolvidas nesses 3 discipulados, né? Discipulados de evangelismo, né? Você pode usar esse material aqui, que são 13 lições. A primeira lição fala sobre quem é Jesus, a segunda lição fala sobre quem somos nós, a terceira lição fala sobre para que Jesus veio ao mundo, e assim vai falando sobre vários estudos bíblicos, bem fácil de ser respondido às perguntas, né? Para que você possa, através desse aqui, evangelizar. E através disso aqui também a gente usa
para novos membros e aqueles que desejam também fazer por profissão de fé, o batismo, juntamente com outro material que vai falar também da nossa igreja, né, das doutrinas e organização da igreja. Então, esse é um discipulado. Você está envolvido nesse discipulado? Temos pessoas que têm sido discipuladas, e se você é um crente, você se considera um crente maduro na fé? Amém? Ou você ainda bebê que precisa de crescer? Não tem problema ser bebê, criança na fé ainda. O problema é eu viver a vida inteira como bebê. Aí não dá certo, né? Nasceu, tem que crescer. E aí, Deus, como a gente vai ler aqui no texto aqui, que a gente possa frutificar, né? E crescer e ser bênção na vida de outras pessoas. Então, o discipulado, use aí a revista para você usar, como a gente também tem outro material que você pode usar para o discipulado, né? Esse aqui, e tem o outro também, o Evangelho de João. Nós estamos fazendo discipulado também, usando esse material, aquele azulzinho. Então, e o segundo, para novos membros, né? Que estamos fazendo também o discipulado, Deus tem nos dado novas pessoas para nós discipularmos. Nós temos, por exemplo, o Eduardo e a Thalita, que estão sendo discipulados para batismo, por profissão de fé, e também outros, né, de evangelismo, né? A Eliane, né, que é a irmã do Alex, né? Estamos discipulando e estamos passando para o Alex dar continuidade a esse discipulado com o Silvio e a Eliane, né? Também tem o discipulado da Francisca de evangelismo também. Falamos com a Zuma, ela prontamente se prontificou, está fazendo discipulado com a Francisca. Vocês lembram da Francisca, mãe daqueles dois menininhos, duas crianças, têm vindo aqui na igreja, né? Temos discipulado, estamos fazendo também com o Paulinho e a família dele, né? Também visando, um discipulado de evangelismo e também para preparação, né? De futuro batismo, por profissão de fé. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas no discipulado, mais crescimento você e a igreja haverá, né? Também, e discipulado do terceiro aqui, discipulado para maturidade e capacitação. São membros que já estão na igreja, né? Já tem um tempo, já são crentes e estão crescendo nesse discipulado também, que tem sido uma bênção, né? Então, nós temos, por exemplo, hoje um grupo de homens e grupo de mulheres, né, nesse discipulado. Nosso desejo é alcançar todos aqueles que querem crescer mais ainda em maturidade e capacitação. Nós temos o grupo de discipulado com homens e temos um grupo de discipulado, a Janda faz esse grupo de discipulado com as mulheres, né? E o nosso desejo é que cresça esses pequenos grupos de discipulado para que sejamos uma bênção como igreja do Senhor, crescendo em maturidade. Porque vocês percebem o texto que nós lemos? Que Deus quer que a gente seja edificado no corpo de Cristo, e isso envolve maturidade, sejamos como a varonilidade do varão perfeito do Senhor Jesus Cristo, né? Maturidade e capacitação. Todo crente, o objetivo de Deus é que nós sejamos maduros e capacitados. E ser maduro não é e capacitado não é simplesmente ter muito conhecimento, porque às vezes alguns têm muito conhecimento, mas falta prática, né? Então não é só conhecimento, né? Precisa de aliar as duas coisas, o conhecimento, a prática, e desenvolver duas coisas essenciais, devocional e missão, né? Um crente maduro é um crente que sabe
e faz todos os dias a sua devocional. E é também um crente missionário que leva a palavra de Deus para as outras pessoas à sua volta. E aí, você é um crente maduro? Ou você é um crente imaturo? Então, se você já tem um tempo na igreja, mas está sendo imaturo, o que tem que acontecer? Pedir perdão para Deus e mudar de vida, né? Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 2 a 5. Observe que aqui a gente vai vendo o desenvolvimento, o crescimento do crente, né? Que começa como criança, nasceu, e aí tem que crescer. O que diz o texto? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, olha aí o crescimento, sois edificados casa espiritual, para ser do sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o sacerdote maduro, né, que está exercendo a missão sacerdotal. Qual que é a nossa missão sacerdotal? Olha lá, 1 Pedro 2, de 5 e 9. Dá uma olhadinha ali naquele texto lá, ó. Naquele banner, bem na parede ali, ó. Está conseguindo ler? Todo verdadeiro cristão é um sacerdote de Deus. Qual a sua missão sacerdotal? Oração e evangelização. Essas duas coisas que nós temos que fazer como sacerdotes de Deus: orar e evangelizar. Você está fazendo isso? Nunca se esqueça disso. Assim você vai estar cumprindo a sua missão, a sua vocação que Deus deu para cada um dos seus filhos, né? Orar e evangelizar. Orar e evangelizar. Amém? Quando fala aqui de crianças recém-nascidas, né? A técnica do Senar para os apicultores, né? Ela vem uma vez no mês fazer visita e ela está grávida. E está perto de ganhar neném, né? De estar... diz que mexe, mas mexe. É a Aurora. A Aurora está perto de nascer. E aí a gente aproveita também para evangelizar, né? Esses dias, essa semana ela esteve em casa e eu mais a Janda, oramos com ela. E quando fala que crianças recém-nascidas, né? Que quando a criança nasce, irmãos, o que ela quer? Mamar. Não adianta dar um carrinho, uma bonequinha, estamos aqui para você brincar. Ela abre o bocão no mundo, e aí tem que dar o quê? Leitinho, né? Eu me lembro que eu fui um desses assim, que minha mãe, ela secou o leite, já viu esse negócio, secar o leite? E aí tive que ir para onde? Chuquinha, né? O Ian também, quando ele nasceu, a Janda demorou a dar o leite, né? E eu ficava levando tudo que o povo falava que era bom para dar leite, eu levava para ela tomar. Canjica e as outras coisas para fortalecer, né? Para ver se saiu o leite, né? Mas o primeiro leite do Ian foi o quê? Eu falar no leite não. Tomou aquela chuquinha que parecia que ia engolir a chuquinha com o leite e tudo. Então, assim a gente tem que ter esse desejo, desejar o quê? Ardentemente. Qual tem sido o seu desejo pela palavra de Deus? Você deseja, sim, a palavra do Senhor? Né?
Você tem o seu momento devocional? Irmão, está faltando essa fome, às vezes é porque está doente, porque se uma criança não tem fome, o que acontece? Está doente, não está? Então a gente tem que ter esse desejo pela palavra, né? Seja quando criança, seja já adulto, crescendo em maturidade, nunca, não, já li a Bíblia 10 vezes de capa a capa, já está bom. Não, todo dia eu preciso me alimentar, minha alma. Porque se eu alimento meu corpo todo dia, ou tem algum dia que você fala, hoje não vou alimentar, não, estou com, deixa para lá, besteira esse negócio de ficar comendo todo dia. Você pensa assim? Não, né? Todo dia você, a não ser que você vai fazer um jejum, né? É diferente. Mas se você está querendo, né, se sustentar, crescer e sustentar o seu organismo, então, com certeza, você vai se alimentar todo dia. E agora, seguindo aqui a leitura da parte 19, depois do texto de 1 Pedro 2 a 5, e no grupo pequeno, põe um acentinho aí, é no grupo pequeno que eles reconhecem sua falência espiritual e aprendem a se tornar dependentes da graça de Deus e serem guiados pelo Espírito. Irmãos, uma das melhores maneiras de a gente crescer é fazendo discipulado. Porque você cresce e as outras pessoas também vai crescer, né? Vai ser abençoado. Então, seja no grupo para pessoas que você quer evangelizar, seja para novos convertidos, seja para grupos de maturidade, estão crescendo em maturidade, capacitação, é bênção. É através do treinamento que o grupo atinge o propósito de aplicação da palavra e da edificação. Então vamos ver Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, verso 19. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, nós não somos daquele tipo que cada um por si e Deus por todos, não, né? Nós somos todos uns pelos outros e Deus por todos também, né? Nós estamos unidos e ligados, né? Aliás, isso é saudável, né? Até na própria confissão, a gente confessar a Deus os nossos pecados e confessar uns aos outros também, para serdes curados, diz lá Tiago, né, 5,16, né? Confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Estava conversando com o pastor, quando eu estive lá na pastor José Bernardo, da Evangelizar, lá em Anápolis, ele falando que muitas vezes as pessoas tratam não da causa da ansiedade, mas às vezes do sintomas da ansiedade, né? Muitas vezes a gente trata com remédio, muitas vezes o caso de remédio às vezes precisa ter mesmo, mas muitas vezes falta tratar da causa, e duas causas que ele falou, que me chamou a atenção, uma delas é o individualismo. Nós não podemos ser individualistas, nós somos um corpo e precisamos abrir o coração uns aos outros, confessar uns aos outros, né? E cuidarmos uns dos outros, né? Isso nos livra da ansiedade. E também, outra causa que ele falou, que é o individualismo e... Me fugiu aqui na memória. Depois eu lembro. Mas a gente precisa, como igreja, e falar segredos, guardar segredos. Guardar segredo também, a gente for um poço de segredo, né?
guardando segredo no nosso coração, não compartilhar dos nossos segredos, né? Inclusive até mesmo nossos pecados, nossas dores, nossas angústias. A gente ficar guardando isso para a gente, isso faz um mal, você não faz ideia. Então, põe para fora, né? Põe para fora. Amém? Também vamos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Colossenses 2, versículo 7. Colossenses 2, verso 7. Vamos ler também o 6 e o 7, né? Esse texto aqui lembra de quê, irmãos? Ah, muito bem. Aí, ó, a sogra lembrou. Sermão do Alex, mensagem de domingo à noite. Bênção de Deus. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Vocês lembram da pregação? Lembram do que foi falado? Domingo à noite? Tem uma palavrinha-chave que ele sempre usou essa palavra, que está lá na bandeira do Brasil. Progresso, né? Progresso. O cristão tem que progredir, né? Tem que crescer. Se não está tendo progresso, algo está errado, né? Progresso, tem que desenvolver, e assim, o treinamento, o discipulado, isso nos ajuda a crescermos, né? Amém. 1 Tessalonicenses, vamos lá, 5:11. Bora mais para frente aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Antes de 1 e 2 Timóteo. Irmão, vamos ler o 11, depois você põe o 14 também aí. A gente lê o 14 também. Todo mundo achou? Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Edificai-vos uns aos outros, né? Recíproco. Ou seja, cuidando do outro, né? O outro cuidando do um. Né? E como que isso acontece na prática? O versículo 14 vai falar para a gente. Os deveres dos cristãos para com seus irmãos. Essa foi uma das primeiras mensagens que eu aprendi com o pastor Jadiel, que já está na glória. Pastor lá, que foi pastor lá em Séries, né? Na cidade de Séries. Foi também professor e diretor do seminário presbiteriano, em Goiânia. Meu pastor. Aprendi essa mensagem aqui com ele. Deveres dos cristãos para com seus irmãos. Todo mundo achou? Vamos ler juntos o verso 14? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Amém. Sejais longânimos para com todos. O que é longânimos? Paciência longa, muito bem. Então, nós temos 4 deveres aqui, não temos? Qual que é o primeiro dever? Admoestar os insubmissos. Ah, não, pastor, não gosto de corrigir ninguém, não. Não, mas a gente tem que corrigir. É claro que vai corrigir em amor, né? Você não vai dar um chute na canela ou na costela, né? Corrigir, né? Mas precisa corrigir, porque ele é seu irmão. Você está vendo seu irmão indo para o abismo, você vai falar nada? Cai num buraco e eu não falo nada? Aí é falta de amor, né? Admoestar os insubmissos.
E aí o outro lado, outro dever que eu tenho como irmão em Cristo. Qual que é o segundo aí? Consolar os desanimados. Está vendo alguém desanimado? Precisando de consolo, né? Você fez uma ligação para ele, para ela, mandou um zap, fez uma visita, orou. Ó, tem gente na igreja assim, precisando do nosso apoio, né? Das nossas orações, de uma palavra de ânimo, de consolo. Façamos isso então, em nome de Jesus. Terceiro dever para com os nossos irmãos: amparar os fracos, né? Alguém que você está percebendo que está precisando de ser orientado, né? Dá o seu ombro, usa aqui meu ombro aqui para mim, né? E assim espiritualmente a gente amparar, ser um amparo, não peso, não a carga, não para afundar mais, mas ser amparar aquele que está precisando de ser fortalecido. Tem irmãos assim, irmãos? Está fraco? Está precisando da gente fazer igual a quem tem bons amigos, né? Hoje eu escutei também da missionária Angélica da Ama Evangelizar, né? Quem tem amigos de verdade, já tem tudo que a gente precisa nessa vida, né? De bons amigos, né? Não é dinheiro, não é riqueza, né? Não é bens, não é honra, não é fama, né? É amigo. E eu me lembrei aqui de um homem que era paralítico, mas ele tinha 4 amigos que fez a diferença na vida dele. Lembra disso? Lembra dessa história? Daquele que foi carregado e por onde que desceu ele? Para ele chegar até Jesus? Os 4 amigos levou lá, né? Juntou as 5 fé. Estava lá a multidão, como é que entra nisso aqui? Não tem jeito. Estratégia, vamos por cima. E aí foram até o telhado, abriram, e aí imagine a cena, né? Lá só as luzinhas aparecendo, foi tirando, e aí lá vem o descendo. E eles foram também, tinha que ser sincronizado, né? Porque não podia um descer mais do que o outro, tem que ser certinho, descer os 4, vai descendo, até chegar, né? Onde estava Jesus. E aí, o que aconteceu com aquele homem, irmãos? Ele saiu dali pela porta da frente, não precisou mais subir, né? Agora foi curado, saiu andando, né? Restaurado, né? É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Às vezes, se não dá conta sozinho, chama um irmão, vamos lá na casa de fulano, de Beltrano, de fulana, dá uma palavra de ânimo. Tem alguns que eu já até falei assim, eu vou passar na sua casa para a gente vir para a escola. Não, pastor, pode deixar, domingo eu vou na escola dominical. Né? Mas amparar os fracos. Se você é fortalecido no Senhor, a gente tem esse dever. Porque vai chegar um momento, todos nós somos sujeitos à fraqueza, vai chegar um momento que eu vou precisar de ser amparado, ou você é um super-homem que nunca tem fraqueza. Então precisamos cuidar uns dos outros. E por último, o 4º dever que devemos ter uns para com os outros, para com os irmãos, é ser paciente com os bonzinhos. É isso que está escrito aí? Ser paciente com gente boa, aquele que elogia, né? Que sorri para a gente. Não, aquele carrancudo, aquele irmão chato. Esse não, né? Ser paciente para com todos, né? Para com todos. E assim, amarmos de verdade a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Então, por hoje a gente fica aí sobre esse treinamento aqui
lembra discipulado. Irmãos, quanta coisa, se a gente colocar em prática o que nós aprendemos aqui hoje, mas pelo menos leva para você essa palavra para você guardar no seu coração. Uma palavra: discipulado. Discipulado. Discipulado você cresce e os outros irmãos também, e as outras pessoas também vão ser abençoadas. Amém? Ah, pastor, eu não sei quem eu vou discipular. Você pode falar comigo que eu sei. Tem muita gente só esperando. Ou você pode começar na sua própria casa. Use essa revista, né, discipulado, na sua casa, no seu culto doméstico, né? E será bênção. Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, que o Senhor nos abençoe para que possamos praticar a Tua palavra, discipulando, sendo bênção na vida das outras pessoas, que nós possamos cumprir esse dever, ó Deus, de cristãos para com os nossos irmãos, ó Deus, e sermos, ó Pai, um povo que, cheio do Espírito Santo, compartilhando, ó Deus, da graça que temos recebidos. Pai, pedimos que o Senhor cura os enfermos, sustenta, derrama da Tua graça, abençoa, Deus, nosso irmão José, nossa mãe Dimara, os outros irmãos e irmãs, ó Deus, enfermos, cuida de cada um, e nos usa também, ó Deus, para sermos bênçãos na vida deles, e também, ó Deus, dos outros que estão fracos espiritualmente, ó Pai, em nome de Jesus, usa, Pai, também, para sermos uma bênção na vida de cada um, pois o Senhor tem nos abençoado. E nos abençoe também nesse dia de eleição, ó Deus, que seja um dia também, que o Senhor venha guardar as pessoas também, ó Deus, de fazerem coisas erradas, e que possamos, ó Pai, ser abençoados toda a nação, em nome de Jesus. Amém.